Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro no seu primeiro livro, o livro do Gênesis, e estamos praticamente no fim. Se você ainda não nos acompanhou e é a primeira vez que nos está a ouvir, então nós estamos praticamente no fim do livro do Gênesis e nos próximos dias iremos olhar para o livro de Mateus. Agora encontramos-nos no livro do Gênesis, no capítulo 48. E estamos a ver Jacó, este homem de fé, um homem tremendo, que foi usado por Deus. Um homem também que, apesar de ser um homem de fé, um homem com muitas falhas e que não tem problema em as assumir. É necessário que nós possamos assumir as nossas falhas, nos arrependermos até delas, pedirmos perdão a quem tem de ser pedido perdão e podermos de novo encarar a vida e avançar. Jacó encontra-se nos últimos dias da sua vida e ele é, sem dúvida, um exemplo de fé para nós. Vemos que naquilo que nós já intitulamos a Galeria da Fé, que encontramos em Hebreus capítulo 11, talvez você possa registar isso nos seus apontamentos, se tira apontamentos do nosso programa. Em Hebreus capítulo 11, aí encontramos todos aqueles que são chamados os heróis da fé. Se você ainda não sabia isso, então pode marcar esse capítulo na sua Bíblia, pois se quiser saber quem foram de facto os vultos de fé, homens importantes da história da humanidade, encontrá-los-á certamente neste capítulo 11 do livro de Hebreus. Diz ele a respeito de Jacó: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando-se sobre a extremidade do seu bordão, adorou. A fé de Jacó está aqui registada neste capítulo 11 de Hebreus como algo muito importante. Nós sabemos que, apesar de estar registada nesta galeria de fé, Jacó não deixou de ser um homem que não tinha defeitos ou mesmo pecado. Sabemos que em algumas situações ele pecou contra Isaac, seu pai, contra Esaú, seu irmão, mas mesmo assim, ao chegar a uma idade avançada, Jacó reconhece o seu erro e torna-se de facto alguém com uma fé madura, alguém que dá fruto espiritual. É como muitos cristãos na realidade, que por vezes levam a vida inteira até poderem assumir a sua fé e assumir os seus erros, para pedirem perdão àqueles que ofenderam e pedirem perdão ao próprio Deus. Jacó é esse homem de fé e por essa razão, pela atitude que ele tem de reconhecimento dos seus erros, ele merece estar de facto nesta galeria dos homens da fé. Em Hebreus capítulo 11. Vemos como ele age em relação aos seus familiares. Ele abençoa os seus familiares, mas não só isso. Ele abençoa também a Faraó, como nós já vimos nos programas anteriores, em que ele age dessa maneira, sendo de alguma forma o cumprimento da promessa de Deus e do mandamento que Deus tinha dado a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, de ser uma bênção para aqueles que o rodeavam. Esse mesmo imperativo que Deus deu a Abraão chega de alguma forma até nós também. Nós que somos considerados descendência espiritual de Abraão, aqueles que um dia criaram uma relação com Deus através da sua confissão do seu pecado, através do aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passaram a ser filhos de Abraão, digamos assim. E por essa razão temos esse imperativo de abençoar aqueles que cruzam conosco e não amaldiçoar. Infelizmente, às vezes ouvimos pessoas que até se dizem cristãos e da boca deles só sai maldição, quando deveria, na realidade, sair bênção. A palavra de Deus nos diz que, inclusive, devemos abençoar aqueles que mal nos dizem. Aqueles que dizem mal de nós devem ser abençoados por nós. E dessa forma abençoamos essas pessoas e dessa forma amontoamos brasas vivas sobre a sua cabeça, diz a Bíblia. Então é uma atitude que Deus espera de cada um de nós, essa atitude de abençoarmos aqueles que nos rodeiam. Não só os nossos familiares, mas também aqueles que cruzam connosco, no nosso trabalho, na nossa vida, em todo lugar. Por isso devemos agir dessa maneira.
Este apelo ao crescimento espiritual é-nos dado também pelo apóstolo Pedro, quando nós vemos na sua epístola onde diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos como este é o objetivo, é podermos crescer na graça de Deus, mas também no conhecimento de quem é Jesus. O apóstolo Paulo escreve de outra forma, dizendo que nós devemos crescer até à estatura do varão perfeito, que é Jesus. E este é o objetivo e é o alvo. Se você se considera uma boa pessoa, isso é ótimo, mas esse não é o alvo. O alvo é sermos semelhantes a Jesus. Então prossiga nesse alvo, de se tornar cada vez mais parecido com a pessoa de Jesus Cristo, quer nas suas atitudes, quer nas suas palavras, quer no seu viver e no seu andar. Jesus espera que nós cheguemos a esse varão perfeito. E o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da nossa fé, tem como objetivo sermos semelhantes a esse varão que era perfeito, o próprio Jesus Cristo. Voltando aqui ao nosso texto, no capítulo 48, verso 1, diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso, que me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Aqui encontramos Jacó diante de José, seu filho, a quem ele provavelmente já não esperava ver mais, mas está cumprindo a promessa que Deus lhe havia feito, que seria José, que iria estar presente na hora da sua morte. Certamente isto trouxe muita alegria e satisfação ao coração de Jacó, ele poder estar diante do seu filho e desta forma relembrar a este seu filho amado as promessas que Deus havia feito a ele, ainda em jovem, quer ao seu pai também Isaac, quer ao seu avô Abraão. Jacó está muito idoso neste momento e as coisas indicam que Jacó partirá em breve para junto de Abraão e de Isaac, seu pai. Havia José desaparecido de sua casa quando tinha ainda 17 anos. Agora estava ele ali com os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Ali estava José de verdade. Parecia um sonho para Jacó. Mas são as coisas de Deus. É assim que Deus age. Este Deus de Abraão, este Deus de Isaac e agora também este Deus de Jacó. Jacó faz um esforço para conseguir se assentar na sua cama, no seu leito. Já idoso e muito fraco, Jacó está à beira da morte. Mas ele ainda chama José, seu filho. Ele quer falar com ele. José está ali diante de seu pai, muito fraco, e Jacó relembra a seu filho José que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que o acompanhou em todas as circunstâncias. É o Deus de Betel, aquele Deus que lhe apareceu e que lhe fez a promessa que dele faria uma grande nação também. Por isso Deus tinha dito: por meio de ti abençoarei todas as nações da terra. Deus tinha dito isto a Abraão, Deus tinha dito isto a Isaac, Deus tinha dito isto a Jacó. E ele estava agora a passar esta bênção que ele havia recebido da parte de Deus à sua descendência, José, o seu filho amado. Abraão, o seu avô, tinha recebido esta promessa de Deus, certamente como o caro ouvinte está lembrado em Gênesis capítulo 12, verso 3, onde Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora era Jacó que estava a passar esse legado à sua geração. Ele estava cumprindo a promessa que Deus havia feito, de abençoar as famílias da terra. E ele queria que os seus filhos continuassem dessa forma, pois isso iria culminar na vida e na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o cumprimento integral desta bênção que Deus tinha dado a Abraão. E por isso podemos ver quando Jesus fala em Lucas capítulo 19, dizendo: eu vim buscar e salvar o que havia perdido. E em Marcos 10, 45 vemos ainda: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus é o culminar desta promessa feita a Abraão. Em Cristo Jesus, de facto, todas as famílias da terra poderão ser abençoadas. Já não há mais distinção entre grego e gentio, entre israelita e gentio. Todos os povos têm acesso a esta bênção de ter uma comunhão com Deus.
E Jacó sabia disto. Este era o plano de Deus, abençoar todas as famílias da terra, desde sempre. E vemos ao longo da história da nação de Israel, como Israel se foi afastando deste propósito que Deus havia dado a Abraão, que era de abençoar todas as famílias da terra. Infelizmente, muitas vezes, Israel se fechou sobre ele próprio, pensando ser um povo, de facto, escolhido, tão especial que não se podia misturar com ninguém, não poderia se contaminar com ninguém, e aí perdeu a visão daquilo que Deus lhe tinha dado, que era abençoar todas as famílias da terra. Por essa razão, Jesus Cristo veio, para que todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas e raças, pudessem ser abençoados. E o são, através da pessoa de Jesus Cristo. E daí Deus formou um novo povo, que é hoje os seus filhos, os cristãos. Voltando aqui ao nosso texto, à bênção de Jacó, vemos no verso 5 o seguinte: Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Jacó está aqui a dizer a José, por outras palavras, que os seus filhos Efraim e Manassés irão receber as mesmas heranças que irão receber todos os outros filhos. Ou seja, enquanto Ruben, Simeão, Judá e os outros filhos irão receber uma parte, Efraim e Manassés irão receber também cada um a sua parte. Ou seja, José, em vez de receber herança igual aos irmãos, receberá em dobro, pois tem 2 filhos. Pois Efraim e Manassés contarão como filhos diretos de Jacó na herança que lhes cabe. Assim, dessa forma, José é abençoado. Por essa razão, Efraim e Manassés fazem parte das tribos de Israel. Não foi José que recebeu a bênção diretamente, mas Efraim e Manassés. Assim, quando mais para a frente estudarmos a história de Israel, não vamos encontrar uma tribo chamada José. Vamos encontrar sim aí uma tribo chamada Efraim e outra chamada Manassés. Assim como também não vamos encontrar uma parte do território dedicada aos levitas, pois os levitas se tornaram sacerdotes de Deus e por essa razão não tinham território próprio. Eles habitavam no meio dos seus irmãos e descendentes. Por isso sabemos que há 12 tribos. Foi dividida a nação de Israel em 12 tribos. E os 2 filhos de José fizeram parte dessa divisão, recebendo cada um deles porção igual aos irmãos de José. Continuando no verso 6, o nosso texto diz ainda: Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel na terra de Canaã no caminho. Havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Esta referência aqui já tínhamos visto quando foi de facto o sepultamento de Raquel, como surge aqui o termo Belém, esta terra que é muito mais conhecida pelos nossos cânticos de Natal, pelo nascimento de Jesus, mas aqui é a referência também para Jacó e para a própria esposa Raquel, onde foram sepultados os seus corpos. Isso nos faz de facto esta lembrança do nascimento de Jesus Cristo. Se por um lado há o sepultamento de Jacó e de Raquel, esta promessa de esperança vem também de Belém. Diz ainda o texto, quando Israel fala a José, Jacó fala com José dizendo: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoo. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Como Isaac, seu pai, Jacó agora está muito avançado em idade e tem problemas também de vista. Por isso pede a José que a faça aproximar os seus filhos. Ele assim queria abençoar os filhos de José, e por isso ele pediu que José os aproximasse. Vemos ainda no verso 11 em diante. Disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de entre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face.
Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Muitas vezes é assim, os caminhos de Deus não são propriamente os nossos. E neste caso aqui, supostamente deveria ser o primogênito, o filho mais velho, que deveria receber a bênção maior. Era assim, normalmente, naquela altura, esta tradição, e Jacó não faz isso. Jacó não agiu dessa forma. Ele abençoou o filho mais novo, dando a bênção maior ao filho mais novo, que não era o normal naquela altura. Esta situação traz, enfim, alguma perplexidade a José, porque ele sabia exatamente que a bênção deveria ser transmitida através do filho mais velho, neste caso Manassés, mas naquela hora de transmitir a bênção, Jacó cruzou os braços de forma a que a sua mão direita foi posta sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, invertendo assim a posição das bênçãos que Deus deveria dar a cada um dos seus filhos. Isto foi confuso para a mente de José. Ele sabia que isto havia alguma coisa que não estava bem. Então ele tentou corrigir o seu pai, mas, enfim, não serviu de muito. Jacó, então, deu a bênção a Efraim, a bênção maior ao seu filho mais novo, sendo que a bênção menor foi reservada para Manassés. E este facto vem-se a revelar na própria história da nação de Israel, em que a tribo de Efraim vem a ser muito mais poderosa que a tribo de Manassés. Figuras como Josué, o grande libertador da terra de Canaã, surge desta tribo de Efraim. Vemos como Manassés, de alguma forma, fica sempre debaixo da autoridade de Efraim, que supostamente era o irmão mais novo, logo deveria receber a bênção menor. Mas a história vem a revelar que Jacó tinha de facto esta visão que vinha de Deus e por isso ele poderia abençoar, não da forma como os homens veem, não da forma natural, mas da forma como Deus vê, porque Deus vê o coração, não vê só as circunstâncias, não vê só as situações que parecem naturais, mas Deus olha e muda as circunstâncias. É por isso que nós devemos estar sempre atentos à vontade de Deus. E Jacó agora era um homem de fé, um homem que procurava fazer as coisas como Deus queria. E por isso, mesmo aquilo que parecia natural, que era abençoar Manassés, ele não faz dessa forma, porque ele quer depender de Deus. Há um texto que para mim tem tomado um novo significado, que faz mais sentido agora, que é aquele texto que nós encontramos na palavra de Deus que diz assim: assim como está os céus distantes da terra, assim também os pensamentos de Deus estão distantes dos nossos. É cada vez mais importante nós sabermos quais são os pensamentos de Deus, porque às vezes nós pensamos uma coisa de uma maneira, mas Deus planeou que fosse de outra. O caso de José é um caso clássico. Nós poderíamos pensar que aquele sonho que ele teve quando era jovem, aos 17 anos, então seria um caminhar direto e sempre progredindo para chegar ao ponto em que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele e reverenciá-lo. Não foi assim. O percurso foi exatamente todo contrário àquilo que as expectativas poderiam indicar. Ele foi vendido como escravo. Ele foi, depois de escravo, tornando-se preso. Ficou preso numa prisão durante vários anos. E só após esse período de bastante humilhação, ele foi levado a governador do Egito. Às vezes o percurso que Deus tem para nós é muito diferente daquilo que nós esperaríamos. E é por isso que quando nós fazemos determinadas orações a Deus, quando Deus responde, às vezes nós ficamos surpreendidos, porque nem imaginamos aquilo que estamos a pedir a Deus, nem nós próprios compreendemos muito bem aquilo que estamos a pedir. Mas Deus, como conhece o nosso coração, Ele responde exatamente de acordo com as nossas expectativas. E por vezes Ele faz-nos passar por situações que nós não esperávamos para Ele realizar os pedidos que nós havemos feito. O nosso texto, para finalizar, diz assim: e abençoou a José dizendo, Jacó estava a falar e abençoou a José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia,
o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Depois disse Israel a José: eis que morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais que a teus irmãos, um declive montanhoso do qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E esta era a herança que os filhos de José iriam receber, este território que estava reservado para eles quando eles voltassem à terra de Canaã. Este ato de Jacó agradou então a José. E nós iremos ver a bênção que Jacó vai deixar com os seus filhos. Isso veremos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.